Ele foi traído por um dos discípulos dele. E antes de Jesus ir lá para o jardim para onde ele foi, onde Judas já tinha ido para lá para entregar Jesus. Jesus então reuniu os discípulos dele, começou a falar com eles, começou a falar um monte de coisas com eles lá. Aí no versículo 1, a palavra diz assim, Jesus dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permaneceis em mim. De cara Jesus já está dizendo, sua videira verdadeira. Isso significa que existe videira que é falsa. Só ele é a videira verdadeira. Quando ele diz, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, significa dizer que Deus mandou o filho dele aqui no mundo para recolher alguns ramos que estavam perdidos. Esses ramos têm que dar fruto. Essas pessoas que antes de conhecer Jesus Cristo andam na ignorância, fazendo tudo errado, são ramos que estão implantados em videiras falsas, não estão dando os frutos que Deus espera. Deus nos criou, irmãos. A coisa mais injusta que tem, eu comparo com uma pessoa que te dá um presente e você vai lá e agradece outra pessoa. Assim o mundo está vivendo com Deus. É semelhante a alguém que trabalha e o patrão vai lá e passa o salário para outro. Alguém vai lá, trabalha o mês inteiro, aí na hora de pagar, o patrão vai lá e paga o outro. Engraçado que Deus age como se fosse o nosso funcionário. Deus é tão maravilhoso. Jesus se comparou com coisas tão simples. Ele comparou o pai com um agricultor. Hoje as pessoas querem ser comparadas com pessoas famosas, né? Jesus comparou o pai. Deus é tão simples. Quem complica tudo é o homem mesmo. O homem é muito complicado. Então a maioria das pessoas está agindo com Deus dessa forma, como se ganhou um presente e agradece o outro. Quer dizer, você ganhou a vida, Deus te deu a vida e muitas vezes está vivendo para outro. Você precisa viver para Deus. Então o que Jesus está dizendo? O meu pai é o agricultor, ele é a videira. Imagina só, uma videira, uma árvore que está aí. Ele é o tronco, ele é a árvore. A árvore sozinha permanece, mas o ramo, se for cortado da árvore, ele seca, não dá fruto mais. Nós somos os ramos que fomos implantados na videira verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Ramos que não estavam dando fruto para Deus, ramos que não estavam correspondendo com a vontade de Deus. Onde eu pregava a palavra, e no Salmo 24, a palavra diz que a terra e tudo que nela se contém pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então aparentemente, olhando assim, não precisa fazer nada, porque se a terra já pertence ao Senhor, parece que todo mundo é de Deus, né? Está tudo tranquilo. Tem gente que fala, todo mundo é filho de Deus, mas a palavra fala em várias passagens que nós precisamos nos tornar filho de Deus. A Bíblia fala que Deus é pai de todos. Tem uma palavra que ele fala, todas as almas são minhas. Aí quando a pessoa lê, fala, eu já sou dele mesmo, então não preciso fazer nada. Não precisa fazer. Jesus diz lá em João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Estava dizendo para os judeus, por isso não me dás ouvido, porque não sou de Deus. Quem não dá ouvido à palavra de Deus, está rejeitando a ele. Se você chamar uma pessoa e ela não responder, só significa duas coisas: ou ela não ouviu, ou então ela está com raiva, não quer responder. É ou não é? Quando você chama uma pessoa, fala uma coisa com uma pessoa, você
ou a pessoa não quer te responder, ou então a pessoa não está ouvindo. Deus está falando com todos nós precisamos ouvir o que Ele fala. Ele nos criou. Aí Ele enviou, quando a gente estava perdido, Ele enviou Jesus. Jesus nasceu aqui na terra e Ele se coloca como uma videira verdadeira. Só nele a gente pode agradar a Deus. Se não tiver em Cristo, não pode agradar a Deus. Aí significa, esses frutos são as nossas obras. Esses frutos, eles dão nos ramos que estão na videira verdadeira. Você entende? As obras, quando nós não estamos nessa videira ainda, nós estamos em outra, nós não agradamos a Deus de forma nenhuma. É impossível. A Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. A palavra diz, lá em Romanos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, é impossível. Por isso Deus estabeleceu Jesus Cristo, para que através dele nós possamos dar os frutos que Deus espera. Amém? Ele diz que o ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Aí significa dizer que nós temos condições de agradar a Deus. Nós temos condições totais de agradar a Deus, já que não é o ramo que sustenta a videira, não é o ramo que sustenta a árvore, é a árvore que sustenta o ramo, é a árvore que dá condição ao ramo de dar fruto. É a árvore que dá condições. A árvore é Jesus Cristo. Ele está dizendo, os ramos somos nós. É Ele que nos dá condições de dar fruto. Ah, mas não tem jeito de fazer isso, é impossível obedecer aquilo. Ah, porque não, você está reclamando de uma coisa que você pode fazer. É porque, sabe o que é o maior problema do ser humano com Deus? Porque não quer a Deus. Um dia eu fui visitar um irmão e eu estava falando com ele. Falou, irmão, aí de repente eu pergunto, por que você não está indo na igreja? Ah, eu não estou indo por causa disso. No outro dia, não estou indo por causa daquilo, eu não estou indo por causa daquilo outro. Mas não é nada disso, é porque não quer. Simplesmente não quis. Eu não vou porque eu não quero, né? O maior problema do homem com Deus é porque ele não quer. Quando a pessoa quer uma coisa, ele faz de tudo e consegue aquilo. É ou não é? É só apertar a situação. É só a necessidade chegar, você faz de tudo e vai lá e faz o que precisa fazer. Enquanto não aperta, você não faz. Dá um jeitinho daqui ou dali, mas quando aperta, você vai lá. Você sente a necessidade, você vai. Hoje eu até conversava com o irmão e falar com ele. Todos nós que chegamos até Jesus Cristo, nós chegamos por causa de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Deus teve que parar nossa rotina, nos parar para chamar nossa atenção, porque Ele estava nos chamando. Tem que parar, e é sempre assim. A nossa vida vai por aí afora, sempre é desse jeito. É só Deus dar o descanso para nós começarmos a, sabe? Por isso às vezes a luta está aí, porque quando a luta está, você está orando, você está buscando, você está se consagrando. Quando Deus te dá o descanso, aí você para de orar, diminui o ritmo, não quer mais na igreja, porque tudo se ajeitou para você. Por isso Deus, Ele deixa que às vezes a luta permaneça. Deus quer nos salvar. Deus quer não apenas nos curar, não apenas resolver problema nosso, Ele quer nos salvar. Ele está dizendo, existe a salvação, existe a vida eterna. Ele está revelando para nós tudo aquilo que nós não sabíamos. Aí tem pessoas que acham que Deus está impondo as coisas. Deus impõe isso aqui, eu tenho que seguir. Não é isso, não. Nós nascemos, nós fomos criados. Quando nós viemos aqui, Deus já existia. Quando nós viemos aqui, o mundo já estava assim. Então Ele está abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que a gente não pode enxergar sozinho. Amém? Aí Ele diz assim, ó, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O que o homem? O que limpa o homem? A palavra de Deus. Essa palavra que Deus tem falado conosco é que está limpando o seu coração, é que está preparando o seu caminho, é que está te levando perante a Deus. É essa palavra. Ouça essa palavra, entenda essa palavra, permaneça nessa palavra. Ela vai te limpar. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só que lá no versículo, no capítulo 13, versículo 10,
Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E no versículo 6, a palavra diz assim: aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora não compreendes, não sabes agora, compreendeus a depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se não tem parte com Jesus, tem parte com quem? Assim como a palavra diz: aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Se não é dele, de quem? Aí eu sou de Deus. As minhas obras identificam a meu respeito, Jesus falou. Aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Aí disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não era tanto, ele queria lavar só os pés dele. Quando ele viu que ele ia perder a parte dele com Jesus, irmão, seja dessa forma. Seja dessa forma. Não queira perder a presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele era bem ousado. Ele foi aquele que o Pai revelou quem Jesus era. Muitas pessoas não sabiam quem era Jesus. Deus revelou para Pedro: ele é o Filho de Deus. Então Jesus falou com ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí a religião vai e diz que Deus estabeleceu a igreja em cima de Pedro, que Pedro tem a chave da porta do céu e faz chover. Mas não é isso, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele teve uma revelação, e sobre essa revelação ele disse: sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação. Aí, quando Jesus estava vindo sobre o mar, eu estava meditando essa palavra. Imagina só, qualquer um de nós ali naquele barco. De noite, uma tempestade, escuro, as ondas altas, o barco quase afundando. De repente aparece um homem de branco no escuro, andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Só que Pedro falou assim, ele falou assim: não temas, sou eu. Pedro falou assim: se és tu, então Pedro era bem ousado, me manda ir ter contigo então. Jesus falou: vem. Ele foi. Aí tem gente que fala: Pedro afundou. Eu digo para você: Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. O único homem que andou sobre as águas foi Pedro. A pessoa fala: mas ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. Porque onde Jesus estava, ele queria estar. Se eu estar andando sobre as águas, então me faça ir também. Quando Jesus estava pregando a palavra para quase 10 mil pessoas, imagina só, irmãos, pregando, e a pessoa está falando com umas pessoas, de repente cada pessoa vira as costas e vai embora. Jesus passou por essa experiência, estava lá pregando e tal. Aí ele falou: eu não quero saber de escutar isso não, eu vou embora. Foi a multidão toda embora, ficou só 12. Essa palavra foi pregada aqui na sexta-feira retrasada. Aí Jesus falou assim: vocês também querem me abandonar? Ele falou assim, Pedro falou com ele assim: para onde nós iremos, Senhor? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Ah, eu vou sair da igreja. Então vai para outra. Mas não sai de Jesus não. Tem gente que fala assim: ah, eu vou sair, vou ficar em casa. É perigoso. Em casa é um passo para você voltar para o mundo de novo. Você foi tirado da videira falsa e foi colocado na videira verdadeira, para que você possa dar fruto para o Senhor. Aqui Pedro disse para ele que não queria que ele lavasse os pés. Mas aí Jesus falou: se você não lavar, não terá parte comigo, se não te lavar. Aí no versículo 10 declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vocês já estão limpos, mas não todos. Por que lá no 15 ele falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Porque alguém não deixou ele lavar, e esse alguém já tinha saído. Esse alguém era Judas. Judas não estava lá mais nessa hora que Jesus falou. Aqui ele falou assim: vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. E nessa noite aqui, agora, se Jesus chegar diante da sua vida, ele vai dizer o que ele disse no 13, ou ele vai dizer o que ele disse no 15? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado?
ou vós já estáis limpos, mas nem todos. Ele deseja falar com a igreja o que ele falou lá no capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas aí ele fala, vamos voltar lá onde a gente começou, no versículo 4. Irmão, é muito bom a pessoa, eu já vi, já presenciei muitas pessoas chegarem chorando, aceitaram o Senhor Jesus. A gente fica feliz, fica emocionado, glorifica o nome do Senhor. Mas o problema é permanecer. É permanecer. As pessoas têm um problema, o problema é permanecer. O problema não é vir e aceitar, é permanecer. Já vi muitas pessoas aceitando o Senhor Jesus e simplesmente passou uma semana, já não quer mais saber de Jesus, ou passou semana nada. Tem pessoas que aceitam Jesus com lágrimas nos olhos e não vem mais na igreja, nunca mais. Aí ele diz assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não pensa uma pessoa que se sair de Jesus vai agradar a Deus, porque não vai. Jesus está dizendo: se não permanecer em mim, não pode dar fruto. É semelhante com o ramo. O que vai acontecer com o ramo? Se tirar da árvore, ele seca. E a árvore seca por causa que o ramo foi quebrado dela, permanece verde. Jesus permanece o mesmo, mas a pessoa não permanece o mesmo. Tem alguém que falou uma vez que Deus, sem mim ele é Deus, mas eu sem Deus eu não sou nada. Não é verdade? Aí fala: mas eu tenho Deus. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Tem que ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ah, mas eu tenho Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem que receber o Espírito Santo dentro de você. Aí você pode dizer para o diabo: eu tenho Deus. Irmãos, eu não estou com pressa muito adiante. Eu quero saber se Jesus voltar aqui agora. Se Jesus aparecer lá nas nuvens agora, se você vai embora com ele para sua casa, ou se você vai ficar aqui nessa terra. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido ao Senhor que abençoe a vida de cada pessoa aqui. Leve a sério a palavra, leve a sério o Evangelho, conserta com Deus, conserta com Deus. Muitos vão ficar chorando, irmão. Tem gente que não acredita nisso, não. Tem gente que acha que isso é só uma história aí. Mas morreu, acabou. Isso é besteira. O que é isso? Quer pagar para ver? Aquele povo que estava trabalhando, quando aquela barragem se rompeu, ninguém estava esperando aquilo. Estava todo mundo trabalhando, despreocupado, não é? Tudo trabalhando, despreocupado. De repente, de um momento para o outro, veio o mar de lama, levou todo mundo. Jesus falou que nos dias da vinda dele será como nos dias de Noé. O povo estava despreocupado, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. Ninguém percebeu. Os sinais estão aí, cada dia aumenta mais. Está acontecendo coisas que eu nunca vi. Se você está assistindo jornal, se você está atento aos acontecimentos, você pode comprovar que é verdade. Está acontecendo coisas que eu nunca vi. O ser humano está virando completamente ao avesso. Deus não criou o homem para ser mulher, criou. Está escrito isso na Bíblia. Mas hoje eles dizem que o menino pode ser menina se ele quiser. Fala assim: você não sabe quem que você é ainda não, que não sabe. Como eu ouvi o pastor falando, até no ultrassom já sabe quem é menina, então menino, vem com essa para cá. Falar que não sabe, na escola, está infiltrando isso aí na escola. Essa doutrina do diabo está sendo infiltrada na escola. Nós precisamos voltar nossa vida para a palavra de Deus aqui. Falou assim: deixará o homem pai e mãe, virá-se a sua mulher, né? Falou: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, virá ao seu homem.
ou unirá suas mulheres. Não, ele falou claramente. Essa palavra que nos limpa, que nos transforma, que nos salva, ela está acessível a todo mundo. É a verdade de Deus para quem quer ser liberto. Amém? E aí a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus falou assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra. Fica firme com o Senhor Jesus. Mesmo que as pessoas vierem, né, te aconselhar a sair da igreja ou a fazer algumas coisas que a palavra de Deus já disse para você não fazer, fique na palavra. Tudo vai ser destruído, mas a palavra vai permanecer. Jesus falou assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus fez o mundo pela palavra. Nós fomos gerados pela palavra, e o mundo vai ser julgado pela palavra. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então eu deixo essa mensagem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Põe as mãos sobre o seu coração. E deixa a palavra de Deus penetrar dentro da sua alma agora. Não existe mágica em nada, existe fé. É fé e poder. De domingo. A sua fé e o